Boa noite, pessoal, porque já é boa noite, né? Eu vou ser bem rápida, porque eu sei que vocês estão cansados, né? E o autismo, na verdade, é um assunto que a gente não consegue falar em 30 minutos, né? A gente teria que ter uma tarde toda, um dia todo de discussão, porque é uma coisa que evolui a cada dia tem uma coisa nova, cada dia tem novidade, técnicas novas, e a gente que está engajado nisso, a gente está sempre achando que a gente não sabe, né? Que nós estamos perdidos, na verdade. Mas aí o autismo está aí, frente a gente, por isso que eu coloquei autismo, conhecer para entender, porque o que a gente tem que trabalhar aqui é mais uma conscientização, porque na maioria já sabe quais são as características, como que se desenvolve. Então, o que eu preparei? Eu preparei uns slides que eu peguei de algumas palestras que eu trabalhei no mestrado, né? Eu sou psicopedagoga, psicopedagoga com algumas especializações e fiz o mestrado na área do autismo. E atendo na clínica Sou como psicopedagoga, quase especificamente com autistas. Trabalho com hiperativos, com outras síndromes, mas especificamente eu trabalho mais direcionado ao autista, tá? E durante todos esses meus estudos, a parte acadêmica, toda a pesquisa, o que eu descobri? Que a gente aprende na prática, com a criança. E eu trabalho na PAI, na parte da manhã também. Então, eu consegui juntar, né, todo esse estudo, toda essa pesquisa com a parte prática. E aí que você sabe, que você descobre que você não sabe, na verdade. Porque você estando ali, né, as meninas que trabalham na PAI, na ecoterapia e todas mais, a gente descobre que é você estar no chão da escola, no chão da clínica, com a criança, vendo as características de cada um individualmente. Então, assim, aí que você consegue começar a conhecer. Então, eu ouvi muita coisa legal que eu estava precisando ouvir, a parte de medicamento, né? Que eu preciso dar fazer uma introdução à questão do medicamento. É diferente a visão de quem está na área da saúde com quem está na área da educação. Então, isso a gente tem que deixar bem claro, porque às vezes a gente, né, eu entendo, eu sou contra muitos medicamentos, eu sou contra médicos que fica 40 minutos com a criança e chega lá pra gente com laudo de autista, de hiperatividade e tudo mais. Só que tem algumas situações que são necessários. Por quê? Porque a parte da educação, ela está vendo o desenvolvimento da criança. E a gente quer que essa criança cresça, a gente quer que essa criança desenvolva, e ela tem capacidade de desenvolver. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa da ajuda do medicamento. Então, como é que nem vocês falaram? Não é não dar, é você fazer o ajuste do medicamento, porque não é o primeiro medicamento que vai dar certo, às vezes dá, às vezes não dá, né? Nós temos mães aqui que a gente sabe como é que funciona isso. Às vezes, precisa tomar à noite, não é tomando de dia. Então, assim, a gente não pode também ter essa utopia que a gente vai conseguir fazer totalmente sem o medicamento. Porque, infelizmente, na parte da educação, a gente precisa dessa ajuda. Né? Então, às vezes, assim, eu fico triste que eu ouço assim, mas aquela professora que é que taca remédio. Não é isso, gente. A PAI, ninguém mais de nós que trabalhamos ali, as mães que estão junto conosco, elas veem o trabalho que a gente executa ali com eles. Não é fácil, ao mesmo tempo que é muito gratificante, né? Porque cada evolução da criança é uma vitória nossa e da família, não só da criança. Então, assim, a gente se frustra quando a gente não consegue. E, na verdade, muitas vezes a gente não consegue, né? Então, assim, as escolas regulares estão se preparando, né, para a inclusão. Até fiz um slide de inclusão aqui rapidinho para vocês. A inclusão não é só colocar a criança dentro da sala, a gente tem que preparar o profissional, a gente tem que preparar o espaço, que muitas vezes a gente não tem condição, não é por falta de vontade, né, da escola, da prefeitura, da escola particular, é porque realmente a inclusão tem que ser feita com o coração e tem que ter condição.
Então, a gente tem que preparar esses profissionais, a gente tem que preparar os professores, a gente tem que preparar o professor de apoio. Então, assim, tudo isso é um processo lento. É uma coisa que nós estamos caminhando e, graças a Deus, a gente está conseguindo evoluir nisso. Então, assim, é uma briga nossa, sabe? É a gente conseguir fazer essa inclusão de uma maneira que não seja sofrido para a criança e nem para o professor, e nem para a escola. Né? Então, nós temos que sempre pensar, poxa, o que essa escola está fazendo, qual é o meu papel, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ajudar essa família, né? Essa criança, para que isso aconteça de forma menos dolorida, porque às vezes um ajuste de medicamento melhora a qualidade de vida da criança, que ela está sofrendo. Então é isso que a gente tem que ver, se a criança está sofrendo sem esse recurso, a gente tem que tentar. Né? Então, por isso que nós sempre, né, todos, né, nós falamos que tem que ter essa equipe multidisciplinar, porque não é só o médico, não é só o neuro, você precisa da psicóloga, você precisa da TO, você precisa da psicopedagoga, você precisa da fono, para você fechar esse diagnóstico. Porque cada um vai analisar a sua parte e não tem um menos importante, né? A nossa briga, que eu sou membro da Associação de Psicopedagogia, é que ela não é ainda reconhecida como área da saúde. E, na verdade, a briga é para que seja reconhecida na área da saúde e educação. Porque a gente não trabalha o déficit de aprendizagem, a gente não trabalha só pegando na mão da criança ou colocando recurso na frente dela. A gente trabalha com o emocional da criança. Né? A gente trabalha com jogos que envolvam a interação da criança, porque geralmente o autista chega sem interação social, com muitos medos, inseguros, com crises. Então, assim, a gente precisa trabalhar um todo da criança. Então, é isso que a gente tem que estar bem consciente, essa é a nossa briga, tá? Então, eu vou começar com vocês com as 5 coisas que vocês precisam saber sobre o autismo. O que eu fiz, gente? Eu peguei alguns slides, até de algumas palestras nossas, até de algumas psicopedagogas, para ficar claro para vocês, porque é muito rápido. Então, pelo menos a gente lê, vocês já fica um pouco mais claro para vocês, né? Não é doença, tá? Então, não adianta assim, ele tem cura. Não tem cura. O que a gente pode fazer é amenizar e trabalhar esse desenvolvimento com estímulo. Por que hoje em dia, na APAE, a gente recebe bebês de 4 meses, 6 meses? Porque, embora a gente precise, a maioria dos diagnósticos são fechados com 4, 3, 2 às vezes, né? Que hoje eles estão muito precoces, né? Mas você perceber que tem alguma coisa de estranho com essa criança, já leva a você levar num grupo e trabalhar essa estimulação. Então, na verdade, aí quando ela estiver na idade da alfabetização, ele já vai estar bem mais tranquilos nos sintomas. Então, essa observação e esse olhar, né, da mãe, do cuidador, né, e da própria escola é essencial para que essa criança se desenvolva, tá? Os sinais não são claros ou específicos já na infância, foi o que eu falei. Pessoas com autismo processam informações sensoriais de maneira diferente e é comum eles terem interesses específicos. Pessoas com autismo progridem sim, eles só têm interesses específicos, super foco, né? Eu tenho uma criança lá comigo no consultório que ela só quer saber de bola de futebol. Então é só bola de futebol. Então eu só consigo um avanço com ele com a bola de futebol na mão. Então, assim, isso que eu digo, gente, que é o recurso que a gente tem que adaptar. Se você não consegue que ele faça naturalmente uma atividade, como seria com a outra criança, você tem que trabalhar com o que você tem. Então, eu trabalho tudo relacionado com figurinha de futebol, com bola de futebol, com futebol lá fora. Então, muitas vezes eu tô lá fora com ele jogando futebol. Mas, enquanto isso, eu tô trabalhando o que eu preciso trabalhar com ele, tá? Aí eu coloquei uma definição. O que é o transtorno, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, é um transtorno que é do sistema
nervoso, que afeta a parte motora, a parte sensorial, a parte de linguagem, né, que é a fala, escrita e tudo mais. Então, ele junta esses sintomas e aí a gente vai quais são os principais? A interação social. Então, isso a gente tem que perceber. Pode passar aqui, acho que o próximo eu coloquei. Coloquei as causas do autismo, né? Que isso assim, as pessoas costumam perguntar muito. Então, são multifatoriais. A gente ainda, apesar dos estudos, não conseguem chegar no denominador comum. A parte ambiental, principalmente a parte genética. Aí tem estudos lá de como que o modo de vida dos pais. Então, assim, eles não conseguiram chegar num consenso, mas a parte genética é sempre a que pesa mais. Quais os graus de autismo? Isso a gente também, agora no último DSM, né, que é esse livro que foi falado, que é onde tem as doenças e tudo mais, acho que 2022 agora, né, que ficou denominado, antes era grau leve, moderado e severo. Agora a gente fala grau 1, né, com suporte, que é o leve, né, que é aquela criança que leva uma vida funcional, que ela consegue fazer as coisas, mas ela precisa de um suporte. Então, hoje vocês estão ouvindo muito falar assim, o adulto diagnosticou o adulto com suporte 1, nível 1 com suporte, né? É que ele leva a vida dele praticamente normal, ele descobriu agora, mas ele precisa de um suporte, como diz o Rick, a Michelle, para organizar a vida dele. Que ele percebia que alguma coisa ali estava errado. Então, ele precisa, é o grau 1 leve, que é o de pouco suporte. Aí a gente tem o 2, que é o moderado, que é um suporte razoável, com dificuldades maiores de comunicação, de fala. Aí ele já precisa de uma pessoa, né? Ele precisa da parte das técnicas, ele precisa das terapias, para que ele consiga fazer as suas atividades diárias, né? Que a gente diz as cotidianas, porque qual que é o nosso objetivo? Que essa criança, gente, ela consiga se virar, que ela consiga, por exemplo, pedir o que ela quer, que ela consiga falar o que ela está pensando, o que ela está querendo só no gesto. Então, o que a gente trabalha? Com que ela consiga exercer os papéis cotidianos do dia a dia de forma independente. Então, isso que é o nosso trabalho, né? Principalmente na PAI. E aí a gente tem o nível 3 severo, que precisa de muito suporte, terapia, porque a fala é comprometida, a linguagem, né? As estereotipias são bem acentuadas, né? Que vocês balança a mão, eles são extremamente metódicos, né? Aí os 3 níveis, tá? Eles têm que ter uma rotina, porque a rotina é o que há de mais forte nesse trabalho que a gente tem com eles. Porque o autista, ele tem a rotina dele. Se você mudar, o que acontece? Tem uma desorganização cerebral. Tipo, esse sistema nervoso dele, ele desregula. Aí é onde a criança entra em crise, né? Que muitas vezes a gente vê e acha assim que é birra. Eu já ouvi muito isso, a gente ouve muito isso, né? As mães que estão aqui, que a gente não educa as crianças, que é birra. Por quê? Porque no cérebro dá-se uma desorganização. E aí ele não consegue administrar isso. Então, ele grita, ele chora, às vezes é agressivo, ele bate, ele se joga no chão. Às vezes a gente precisa fazer a contenção, que é aquele abraço por trás, que você tem que segurar para ele não se machucar, né? Com todo o conhecimento. Então, assim, a gente vê que ele sofre. Então, a rotina é muito importante. Então, o que eu trabalho quando as mães chegam lá fazer a anamnese? Primeiramente, ele tem rotina, isso é por hiperativo também, né? Como que é? Ai, não, mas ele não dorme porque ele... Olha, que horas acorda, que horas come, que horas vai para a escola, que horas isso. Isso é o principal, porque ele se sente seguro. E a segurança dele é a rotina. Tanto é que nós mudamos de prédio, até eles conseguirem se organizar no prédio, foi uma vida. Nós levamos, assim, de 5 a 6 meses, para eles conseguirem entender
que aquilo ali agora era a realidade deles. Agora eu percebi que não foi tanto, se bem que eu não estou à tarde que são os menores, mas eu converso com as meninas lá em alguns atendimentos, parece que foi um pouco menos, porque já era um ambiente conhecido. E ali, como está muito bem organizada, as salinhas, o parque, aí eles estão conseguindo entender melhor. Então a rotina, gente, é essencial para que a gente faça um bom trabalho, tá? É uma deficiência? É uma deficiência, né? Com a lei de, acho que 2012 eu coloquei, mas eu estava até assistindo uma entrevista de um cara que tem uma rede social bem legal, que ele é cego, e ele estava falando que o TEA, e acho que ele tem um filho com autista, ele falou que é uma deficiência. E a gente tem que falar normalmente. Ele fala assim, olha, eu sou cego, e eu falo, eu sou deficiente. E é isso, a partir de agora, a gente tem que assumir. Ele falando com muita naturalidade, né? Mas é uma deficiência porque entraram as leis, né? As leis de apoio, as leis que as mães lutam aí, que conseguem, né? Muitos benefícios, né? Que daí o Ministério Público também está junto. Então aí a gente está evoluindo nisso aí também, tá? Alguns sinais de autismo: dificuldade de relacionar-se com pares da mesma idade, choro ou risada inadequada, brinca ou usa brinquedos de forma incomum. Geralmente eles brincam, vocês já perceberam? Tudo certinho, eles vão colocando tudo certinho, tudo bonitinho, não sai nada do lugar. Ou eles brincam em círculo, né? Eles gostam de ou rodar, ou os brinquedos, as brincadeiras de círculo. Aí eu escuto muito assim, nossa, Silvinha, mas como aumentou, né? Aumentou, realmente, todas essas questões climáticas, ambientais, mais ambientais, né? Não climáticas, ambientais, genéticas e tudo mais, aumentou. Só que antes, o que não tinha era o diagnóstico. Então eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo no Rui Barbosa e eu trabalhava sempre com os pequenininhos. E eu via que aquela criança gostava de brincar com ventilador, não podia tirar ele do ventilador, que ele já ficava, né, chorando. Só que a gente não sabia. A gente falava assim, meu, o que pode ser? Né? Alguma coisa que não tá... Só que a gente não tinha esse conhecimento. Então, na verdade, por que nós temos muitos diagnósticos adultos? Porque não foi diagnosticado enquanto criança. Então, aí hoje nós estamos com um diagnóstico em adultos, né? Que também é como o Rick falou, não é nada 7 cabeças. Porque se eu vivi bem até agora, bem assim, né? Dentro das minhas condições, que eu consigo levar uma vida, né? Agora eu vou tratar do que me incomoda. Eu não vou desesperar que nem, né, chega na televisão, ai, eu descobri que eu sou, né, e tal. Não, descobrir o que está te atrapalhando. É a organização, é você não gostar de barulho, é a socialização, vamos trabalhar, vamos lá comigo, vamos com a gente lá, né, psicólogo, psicopedagoga, vamos trabalhar a organização, vamos trabalhar a socialização com jogos, vamos. Então, assim, e vamos cuidar, gente, porque tá aí. Tá aí, e eles estão evoluindo, eles estão conversando. Eu tenho paciente de 4, 5 anos que sabe o alfabeto, ele sabe ler, ele sabe os números, ele me corrige. Silvinha, mas não é assim. Então, e é isso, graças a Deus, graças à evolução, graças aos terapeutas, graças às terapias, graças aos professores, graças às mães, porque eu tiro o meu chapéu para essas mães, eu sempre falo para elas, são guerreiras, são lutadoras, porque não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes a gente olha lá e critica o comportamento, mas nós temos que ter empatia. A empatia é a base de tudo, porque a gente não sabe que aquela mãe está a noite inteira acordada, porque muitos não dormem. Aí aquela mãe está o dia inteiro correndo atrás de coisa para aquela criança, ela está correndo atrás de terapia, ela está indo no Cisnop ver se consegue através do SUS, ela está atrás de medicamento, ela está atrás de terapia. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, graças a Deus que hoje o apoio a gente está conseguindo com que seja mais presente,
né? Na vida tanto da escola, como na vida das mães, das famílias e das crianças, né? Aí tem a hiperatividade, que muitas vezes é comorbidade, dificilmente o autismo vem sozinho, dificilmente o TOD vem sozinho, dificilmente a hiperatividade. A hiperatividade acho que é o mais que a gente consegue enxergar sem as comorbidades. Mas autismo, TOD sempre vem acompanhado, porque desestrutura, né? E aí você consegue desencadear, você começa a desencadear outras coisas, né? Falta de consciência do perigo, eles não têm, você tem que tomar cuidado porque eles vão mexer no fogo, porque eles acham bonito, eles vão mexer no fogo, aí eles vão na panela, aí eles vão, porque muitos deles não têm dor, eles se automutilam, né? Começa a tirar a casquinha daqui, não sei se vocês já tiveram contato com isso. Eles começam, daí quando você vai ver, tá todo na ferida. Aí eles vão mastigando, você tem que enfaixar, você tem que segurar, você tem que conversar. Então, assim, eles não têm noção, né? Uma outra coisa que é muito importante, eles não têm noção do figurativo. Então, não adianta a gente falar assim, ó, vai catar coquinho? Ele vai lá fora procurar um coquinho para catar. Porque ele não tem essa organização do modo figurativo na cabeça dele. Então, por isso que a gente tem que conhecer. Por isso que eu falei, vamos conhecer, né? Pra gente poder melhorar a nossa relação com essas crianças e com esses adolescentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente fala, você não sei o quê. Ele já coloca na cabeça, nossa, então eu sou. Coisas que a gente faz brincadeira normal, né? Então, vai lá pro escuro que eu vou te deixar lá. Ele entra em crise, porque ele acha realmente que a gente vai mandar ele para o escuro e ele vai ficar lá. Então, essa coisa da linguagem, da interpretação, é muito presente na vida deles, tá? Tá aqui a nossa amiga, que ela pode depois me dizer, se eu falar alguma besteira, você fala, tá bom? Apego aos objetos, dificuldade de aceitar fora da rotina, tudo aquilo que a gente já conversou. Aqui eu coloquei para vocês identificarem em bebê e em crianças, bem rapidinho, tá? Os bebês, eles não sorriem, não sustentam contato visual, então se vocês tiverem alguns bebês que vocês quiserem dar uma observada, não demonstra interesse por objetos, não ergue os braços, sabe? Ai, filhinho, vem da mamãe. Para eles aquilo não tem nenhum sentido, tá? Não fica ansioso quando os pais se ausentam, porque essa parte das emoções ainda está sendo construída bem mais lentamente do que, né, às vezes os nossos filhos que estão ali convivendo com eles. Então, às vezes eles ficam na dele, a maioria das vezes na dele, eles não têm sentimento assim, lógico que tem sentimento, mas eu digo assim, aquele sentimento de tristeza, de querer brincar, de estar ali sozinho, né? E não gosta de ser ninado no colo, prefere dormir sozinho no berço, porque eles já são, essa é a parte da relação, da interação. Então, eles já demonstram desde de bebê. Em crianças, demora para aprender a andar ou falar, que eles têm uma dificuldade motora, né, já pelo sistema nervoso. Eles demoram para falar, eles demoram para começar os movimentos motores, por isso que é importante a estimulação, por isso que é importante toda essa parte de pega de lápis, né, e tudo mais que a gente faz bem minuciosamente, né, porque senão eles não vão querer fazer. Então, tudo isso a gente tem que estar consciente, né? Não respondem quando chamam seu nome, tapa os ouvidos quando ouve muito barulho, a maioria. Tanto é que lá na PAI nós temos muitas crianças que vão com aquele tapa-ouvido, sabe, que a mãe coloca, só que tem criança que não aceita. Então, a gente tem que... às vezes, eu trabalho muito com música porque eu trabalho com arte. Então, eu trabalho, entro na sala com música. E, às vezes, aí eles... tá alto, aí eu já tenho que abaixar. Então, determinadas salas, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Faz movimentos repetitivos, né, que eu já falei, não demonstra interesse por outras crianças, não brinca de faz de conta e falando essas coisas de cuidar da boneca, falando no telefone, só que assim, gente, não vamos tomar como regra, tá? Porque nós temos crianças lá que são muito amorosas, que gostam de beijo, de abraço, que brinca, é a maioria, né, dentro dos estudos que foi observado isso. Não podemos tomar isso como regra, tá? Sobre a alfabetização. A alfabetização não são todos
né, que conseguem ler e escrever, mas aí a gente faz o trabalho, aí entra de novo a adaptação de atividades, né, o trabalho de persuasão, de todo dia, de trabalhar com o alfabeto, de trabalhar com o nome. Então, a maioria a gente consegue uma evolução quanto a isso, né? É demorado? É demorado, mas eles, na verdade, é o tempo que eles exigem dessa organização deles, da cabecinha deles, tá? Tem alguns que não conseguem ler, tem alguns que fazem a leitura, mas não tem interpretação, né? E tem alguns que conseguem ler fluentemente, melhor do que a gente se abusar, tá? Eu coloquei aqui o ABA, né? Porque lá na clínica a gente é aplicadora ABA, que você tem que fazer o curso para você poder trabalhar o método ABA com as crianças, né? O que é esse método? Ele é baseado em princípios científicos do comportamento. Então não adianta a gente começar a trabalhar com alguns métodos que não são comprovados cientificamente, né? A gente tem técnicas a gente pode desenvolver, mas o ABA, como que ele trabalha isso? Ele aumenta comportamentos, por exemplo, procedimentos de reforço, aumentar o comportamento de tarefas e interação social. É o reforço positivo. Então, ele faz para ele receber. Então, ele faz e você não reforça o negativo. Então, é isso que eu trabalho sempre, até com a escola regular, que tem que ter uma mudança, né? Porque, geralmente, nas escolas, a gente tem essa tendência de reforçar o negativo. Aí, você não fez, você não acertou, olha isso aqui. Então, assim, aqui a gente trabalha assim, olha o que você conseguiu. Olha aqui, você conseguiu fazer isso. Você não conseguiu isso agora, mas você vai conseguir depois. Então, vamos tentar de novo? Então, é isso. Só que você tem que dar condições para que eles realizem as atividades. Gente, eu tô falando muito rápido? É porque eu tô falando rápido. E aí, para ensinar novas habilidades, por exemplo, os procedimentos de instrução, reforço sistemático, ensinar habilidades funcionais de vida, habilidade de comunicação e habilidades sociais. Por exemplo, a gente vai no banheiro. Nossa, você foi no banheiro, você vai ganhar esse cartãozinho. Olha que bonitinho, vamos ver quantos você consegue? E aí, isso tudo reforçando o acerto. É assim, e repetitivo. Repetitivo é igual mãe, tem que falar 1, 10, 15, 20, né, vezes, 30, 40. É sempre trabalhando isso, tá? Ensinar novas habilidades, que eu já coloquei lá, né? Para manter comportamentos de autocontrole, automonitoramento, né? A inibição, que às vezes eles são muito resistentes a regras, né? Eles são difíceis, muitas vezes entra em crise quando você quer colocar realmente aquela regra. Então, eles começam a aceitar melhor isso aí, tá bom? Generalizar ou transferir o comportamento de uma situação resposta a outra, né? Por exemplo, de completar as tarefas em sala de recurso para um desempenho tão bom na sala de aula regular. Então, às vezes a criança vai para a sala de recurso, olha como você foi bom, então agora você vai para a sala regular junto com os amiguinhos, aí você vai conseguir também. Então, tudo isso é trabalhado através desse método, tá? Eu coloquei aqui só para vocês terem um comparativo, que o que é? ABA é analisar cada criança de forma personalizada e individual, após traçar uma intervenção eficaz e assertiva para o tratamento do TEA. O que não é ABA? Não é copiar atividades, protocolos quaisquer e aplicar em todas as pessoas com autismo sem sequer uma avaliação. Então, não é para você pegar aquele protocolo que eles mandam pra gente, né? Porque cada avaliação tem um protocolo, né? E você, eu vou aplicar. Não, eu preciso analisar, preciso fazer uma avaliação, né, individual, como é que é, anamnese, conversa, avaliar as habilidades. Então, tudo isso a gente vai ver antes para trabalhar individualmente com o aluno, tá? Eu coloquei aqui o ensino da matemática, gente, porque o meu trabalho do mestrado eu desenvolvi um manual de atividades matemáticas para trabalhar com autistas, com materiais reaproveitáveis. Então, eu montei o manual, na verdade, nós montamos com os meus orientadores, Marília e João, que são maravilhosos, né? E aí a gente montou o manual todo com orientações, eu até coloquei um exemplo aqui para vocês, e a gente montou todo o material a gente montou para aplicar com um determinado grupo. Entrou a pandemia, a gente não conseguiu aplicar com as crianças, só algumas que eu peguei lá da PAI, que eu levei para casa da mãe, para a mãe aplicar.
Mas aí eu dei um curso, a gente deu um curso de capacitação dos professores para usar esse material, para mostrar esse material e tudo mais, tá? Porque a matemática foi constatado, como o ensino regular também, né, gente, que nós sabemos disso, que para conseguir com eles tem que ser o lúdico. Não adianta chegar com o papel, né, e olha, 2 mais 1 não tem evolução nenhuma. Você tem que trabalhar tudo através do lúdico, dos jogos. Então, assim, você trabalha com as cores, você trabalha com as formas, você trabalha com a quantidade, né, a parte numérica e tudo isso, tá? Então, eles conseguem, sim, eles conseguem ter, inclusive, os autistas são, na grande maioria, são muito bons em matemática, muito bom, né? Alguma coisa ainda a gente o pessoal está estudando, mas eles são muito bons na matemática, tá? Então, é através de jogos que a gente consegue esse trabalho. Ó, esse é o manual, tá? Vocês podem entrar na parte dos produtos do mestrado lá da UEMP. Lá vocês entram, tem um lugar que vocês entram produtos, aí você vai entrar lá nos anos, acho que isso daí foi de 2021 que eu defendi, eu acho, ou 22, né? Acho que foi de 2022, né? Então vocês procuram lá, Silvia Prado, aí tá o meu produto lá, vocês entram, tá o manual todinho. Aí vocês conhecem, tem ideias para trabalhar em sala de aula, com matemática, então é muito interessante. E tem outros produtos também, que auxiliam muito no trabalho do professor, das mães, é interessante que a gente tire um tempinho para dar uma olhada, tá? Ó, eles são todos assim, eu montei o material, aí tem a ilustração, aí tem o objetivo, quer dizer, não é o trabalhar por trabalhar, tá? Tem objetivo, tem descrição, tem passos e tem os materiais utilizados. Então, tudo isso é de cada atividade. São, acho que 37 atividades que a gente colocou. Então, foi esse trabalho que foi premiado lá na Mackenzie de São Paulo, que foi uma surpresa muito boa, né? Porque tinha pessoal da Unicamp, das universidades de São Paulo, e a gente montou o pôster e ele foi premiado por ser um material feito, né? E com materiais reutilizáveis, né? Que para vocês, na verdade, se vocês quiserem, qualquer dia eu trago os materiais, porque eu guardei alguns, e aí a gente expõe, tá? Estereotipias, que vocês já sabem, né? Que é aquele movimento que a gente percebe geralmente nas crianças, que eles balançam as mãos, a cabeça. Mas hoje em dia tem medicamentos para diminuir também, terapias, e aí já está bem mais tranquilo, tá? Do que antes. Como posso me comunicar, né? Existem formas de comunicações de figurinhas, né? Os PECs, aquelas coisas todas que a gente consegue trabalhar com eles para eles poderem se comunicar, tá bom? Quem que é responsável pela elaboração do material adaptado é a escola, gente. Não tem como a família fazer isso, não tem como a psicopedagoga de uma clínica, a não sei que a escola tenha psicopedagoga para isso, né? Que seria o ideal. Quem sabe a gente chega nesse ideal, né? E aí, assim, mas é a escola. E não é assim, gente, por exemplo, eu vou dar lá um trabalho de química. Isso aqui eu vou dar para os alunos, isso aqui eu vou dar para ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele sem fazer, aí eu vou amenizar. Não, é você trabalhar o mesmo conteúdo de forma diferente. Por exemplo, qual que é a fórmula, não sei do que, tá? Para ele você pode colocar, olha, tem 3 fórmulas aqui, qual que você acha que é? Então, entendem? Não é você dar para o aluno, ele tem que aprender, é você facilitar a compreensão dele. Então, isso que eu digo da inclusão, né? É o amor, a empatia, é você ter a disponibilidade de montar esse material e de trabalhar com ele. É difícil, gente, é muito difícil, porque o professor com 20 alunos na sala é muito complicado. Mas, por isso que nós temos as leis, né? De colocar um apoio, de colocar ajuda, para que a gente possa montar isso, tá? E isso é essencial. Até coloquei aqui, a inclusão vem do coração, né? A gente tem que conhecer para aceitar e para a gente trabalhar, tá? Coloquei aqui alguns comportamentos, né? Que você não vê no autista, isso é importante para a gente não achar que é birra, que ele não está se comportando. Veja, foi o que a gente trabalhou. Não é que ele não precisa de limite.
tá? A mãe tem que trabalhar o limite da criança como normalzinho, como você dá limite para qualquer criança, porque eles são muito espertos, Então, a gente tem que trabalhar com limite, sabendo disso aqui, mas agora você não vai fazer isso, não vai e pronto. Então, assim, a gente não pode usar isso para justificar, né? Então, é o que foi falado aqui. A gente tem que estar firme. Só que para fazer isso, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter estudo, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ver formas diferenciadas e tudo mais, né? Então, algumas coisas aqui, ó, comorbidades, ambiente, distúrbio, insegurança, sensibilidade ao sensorial. Tudo isso aqui está dentro da cabeça dele. E por que vem a crise? Porque tudo isso é muito rápido na cabeça deles, é muito mais rápido que o nosso. E aí acontece o quê? Como se desse aí que ele entra em crise, que ele começa com os movimentos, então ele coloca a mão na cabeça, porque ele não consegue entender entender essas emoções dele. Então, por isso que acontece, tá? Por dentro de uma mente, a mesma coisa, né? Que sobrecarregado, é uma continuação daquele, pode passar. Aí eu coloquei a importância da rotina só para, né, para clarear para vocês, que evita o estresse, ensina organização, melhora o controle, ajuda a ter confiança, melhora o comportamento. Tudo isso, por isso que temos que ter até no quadro, né? Nós temos quadros que a gente faz com o autismo. Ó, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é café, é lanchinho, almoçar, isso e aquilo. Atividade disso, atividade de matemática, atividade de português, e a gente vai tirando o que vai acontecendo, tá? Isso dá muito resultado na sala com eles, tá? Principais sintomas de autismo em adultos, que é o que vem crescendo muito hoje. Pouco ou nenhuma compreensão para situações que envolvam situações afetivas e emocionais, pouca comunicação visual, tem gente que você vai conversar, eles não conseguem olhar para você, né? Obsessão para seguir determinadas regras, aquela pessoa difícil para você conseguir mudar um pouquinho o que ele pensa. Hiperfoco em determinados assuntos, né? Tem gente que a gente consegue observar que ele só fala naquele assunto, ele só fala naquilo, aí volta naquilo, aí daqui a pouco ele volta de novo. Então a gente tem que ficar atento. Irritação repentina, quando não sai do jeito dele, né? Que é a rigidez de costumes e hábitos, que ele não consegue sair daquilo, senão ele já fica muito nervoso, né? Pouca habilidade para detectar sinais sociais e utilização de linguagem direta, né? Que eles não, assim, o filtro é um pouco diferente nosso. O que eles têm que falar, eles falam. Não, eu não gosto de você. Não quero ir com ela. Então, assim, a gente tem que conhecer para poder entender. Tá bom? Alguém se identificou, não gosta de relação social, não gosta de sair, barulho incomoda, quer ficar em casa. Então, tudo isso a gente tem como sintoma, né? Depois do 60, também. Deixa eu pensar. Aí, gente, já estou no finalmente, né? Porque a gente tem que ser muito rápido. Então, diz assim, o autismo não é contagioso. Mas quem dera se as qualidades de uma pessoa com autismo fossem contagiosas. Muita gente viveria infectada com um pouco mais de honestidade, inocência e alegria de viver. Porque é isso. Se você olhar para eles, apesar das crises, apesar das vezes com agressividade, só que a pureza deles, a pureza quando eles aprendem, a pureza quando eles aprendem, né, estão com uma habilidade, já estão sendo treinados, e aí as vitórias, aquela carinha, então tudo isso é contagioso, é trabalhoso, é difícil, não é fácil, mas eu tenho aqui essas mães maravilhosas aí que podem dizer que é muito gratificante, porque uma coisinha, uma evolução, uma vitória que a gente tem, né, pra gente já é grandioso, né? E aqui eu termino eu terminei a minha apresentação do mestrado com essa foto, com a autorização da mãe, tá? A mãe é uma fofa, me ajudou muito durante a minha pesquisa, porque eu ia lá na casa dela e ela me passava e eu ia lá e vinha, filmava o Thiago ficou do meu coração, como esses meninos, essas mães que estão aqui também, que a gente pega um amor que é impressionante, né? E aí eu coloquei porque isso traduz, olha, até me arrepia, de verdade, porque ó, ele é feliz,
ele dá risada. Olha a mãozinha dele no meu queixo. Por isso que eu coloquei essa foto. Porque o dia que eu fui apresentar lá, o pessoal teve umas mães que choraram. Eu fiquei super emocionada. Porque isso traduz, né? Toda a... Gente, eu fui colocar aqui, ó, obrigada. Eu coloquei naquelas letras, sabe? E saiu essa daqui, não sei se é japonesa, se é grega, não sei o que é. Mas tá escrito obrigada, tá? Olha como a gente aprende. E aí o Thiago traduz tudo isso. Ele é um autista e com bastante, né, limitações, né? E ele está crescendo e quanto mais ele se desenvolve, mais ele vai ficando, vão ficando mais à mostra essas limitações, né? Mas ela é uma persistência, ela é uma mãe, que ela tá sempre sorrindo, ela dá risada, ela, Silvinha, minha linda, você é minha vida, você me ajudou. E a gente se encontra e ela é feliz da vida por ter o Thiago. E eu também por ele ter me ajudado, e eu acho que essa foto aí traduz tudo. É isso, gente. Uhum. Então, o João, você conhece o João desde quando, né? 2 anos, ele era hiper mega agressivo. Da igreja, inclusive, que ele me procurou lá para dar o... Hiper mega agressivo, derrubava a escola, derrubava a sala de alimentação, porque não gostava de doce e ninguém entendia. Aí ele coisava a mesa assim, né? E hoje é um menino, né? Espetacular, né? Sou suspeita, sua mãe, mas hoje ele não é agressivo, mas ele faz protesto. Sim. Depende do não, ele deita no chão de luxo e põe a cabeça. Aí depende do não, eu falo, você já tá roxo, já na hora de levantar daí, vamos lá, levanta aí, né? É assim. Aí ele bate às vezes a cabeça. É o modo de protesto, é. Uhum. Mas cresceu. Cresceu. E está desenvolvendo, né? Ela foi bom ela dizer que a gente não falou sobre a seletividade alimentar, que é muito sério, gente, né? Sabe que eles têm determinados alimentos que eles não conseguem ingerir, não conseguem. Tem determinadas crianças que comem, tipo, bolacha com suco, e aí o que a gente tem que fazer? Fazer toda a terapia, todo um processo de introduzir essa alimentação e devagarinho, não deixar, né? Porque isso não pode, precisa de outras coisas. Mas assim, se a gente tivesse falar do autismo, a gente ia ficar a tarde inteira, 2 dias, 3 dias. Quem sabe um dia a gente faz algo só do autismo, né? Tá bom, gente? Obrigada. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a Silvia e agora recebemos a Nicole. Gostei desse microfone. Ai, que coisa. Posso por aqui? Aí. Boa noite, eu sou a Nicole Amanda Rosa. Eu sou formada em Pedagogia na UEMP. E eu fui diagnosticada na fase adulta, com autismo e TDAH, com 22 anos. E em busca de querer entender mais sobre minhas características, entender sobre o que é o autismo e também entender alguns colegas meus que também estavam sendo diagnosticados, eu invoquei que eu tinha que estudar tudo sobre o autismo, tudo sobre o TDAH. Assim eu conheci os termos sobre neurodiversidade e neurodivergentes. E os estudos do Brasil hoje, sempre vim com a minha professora que não me agrada mais, agora eu estou buscando os estudos para fora. E eu queria falar com vocês um pouco sobre a neurodivergência na universidade, que é uma questão que eu nem comecei a ouvir falar ainda, eu terminei o curso e não se falava, só tivemos aula com crianças, não falava sobre os adultos. Eu sinto que os professores também não têm esse conhecimento sobre o autismo, porque muitas pessoas com autismo é só ali as crianças, não sei o que passa nas cabeças das pessoas de que acontece como adultos ou que nós não temos capacidade de chegar na universidade. E precisa muito no olhar, porque
estamos aí na universidade, já estamos se formando e as crianças estão crescendo agora com muito mais diagnóstico e a universidade tem que ter uma visão de preparação. E eu tive que fazer uma ajuda visual, até porque no momento eu estou um pouco sobrecarregada já por causa do dia inteiro aqui. Eu trouxe alguns conceitos sobre ser neurodivergentes. Neurodivergente é tudo, já foi explicado, que é a funcionalidade do cérebro de maneira diferente, que inclui o autismo, o TDAH, as dificuldades de aprendizagem também entra. Essa origem do termo aconteceu nos Estados Unidos por uma socióloga chamada Judy Singer. Em 1990, foi um movimento de autistas dos Estados Unidos que promoveram, eles voltavam com um sistema e promover que o nosso cérebro tem um funcionário diferente e deve ser respeitado pela sociedade, não é porque somos incapazes ou que isso é uma doença que precisa ser curada. Eles apontam 2 pontos de vista. A perspectiva do médico, que em 1990 ainda se procurava pela cura do autismo, e ainda, infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de discurso, que vê o autismo como uma doença a ser curada ou que precisa ser tratado no sentido de eliminar todas as características. E eles apresentam a perspectiva social, que é uma variação natural, que as pessoas devem entender que as deficiências é uma coisa que vai trazer uma limitação ali para nós, mas se a gente tiver um suporte adequado, as pessoas em nossa volta com conhecimento, vamos conseguir sim seguir uma vida adequada e tranquila como as outras pessoas. E essa luta envolveu muitas mudanças na pesquisa, que está chegando no Brasil agora, que a gente vê resultados dessas lutas, mas em outros países isso já está muito mais avançado. E apresenta algumas características dessas pessoas neurodivergentes, que a gente temos os processamentos sensorial diferente. Eu, por exemplo, eu tenho a hipersensibilidade a barulho, a toque eu consegui tratar agora na vida adulta, mas ainda tenho muito com roupas, com coisas. E ao mesmo tempo que tem alguns neurodivergentes que tem a hiper, tem uns que tem a hipo, né? Uns que gostam muito de barulho, muito de toque. E tem a seletividade alimentar, é muito importante, que muitas pessoas veem, até agora que eu já sou adulta, veem como frescura e prejudica muito também isso a nossa vida social, da gente não conseguir ir em algum restaurante, de alguma lanchonete. Outro ponto é as rotinas. Muitos neurodivergentes têm uma rotina muito certinha, e quando tem alguma mudança, ocorre de ter crise ou outros fatores. Isso também eu percebo que tem estudos também que não é só no autismo, essa rigidez cognitiva também acontece em quem tem altas habilidades de superdotação. E temos o pensamento fora da caixinha, né? Temos um pensamento muito diferente, assim, a gente tem uma resolução de problemas diferente das outras pessoas, que a gente começa a ter quem tem TDAH tem múltiplos pensamentos ao mesmo tempo, quem tem altas habilidades de libertação também. No autismo, a gente já tem um limite ali, é sempre um dos nossos interesses e o pensamento o dia inteiro é só aquele interesse. O meu, por muito tempo, foi a baleia jubarte. Eu falava disso, passei uns 10 anos falando e pesquisando sobre baleia jubarte. Uma professora conseguiu me alfabetizar e eu conseguir apresentar trabalho na frente para a sala de aula por causa da baleia jubarte. Ela fez apresentar sobre os animais extintos e eu apresentei sobre a baleia jubarte e foi minha primeira apresentação, acho que no 5º ano, com os amigos, porque eu não conseguia antes.
E na universidade também eu quase desisti, porque não me sentia bem lá, eu não dava liga com nenhum professor. Até que eu tive a professora, a Fabiane, que ela dava aula de educação inclusiva, que era um tema que começou a ser muito do meu interesse, mas mesmo assim eu não me sentia conectada com a universidade. Aí depois que ela começou a falar de Baleia Gilberte comigo, que eu me senti motivada a continuar no curso. E vendo esse ponto de inclusão na universidade, o que também me incomodou muito é que os professores, eles têm uma visão bem capacitista sobre as pessoas com deficiência, de ver a gente como incapaz, como... Lá comigo teve duas visões. Um achava que eu era incapaz, e outro já via que eu ser autista, eu tinha que saber tudo, até mais do que eles. Sempre encontra esses dois tipos de visão, um que a gente tem deficiência intelectual, outro que a gente tem que ter altas habilidades. E tem isso no autismo, sim. Tem pessoas que têm a deficiência intelectual, mas isso não significa que elas são incapazes. E tem os que têm altas habilidades, mas não significa também que ela não precisa de suporte. E tem, como eu, que tem inteligência na média e que também precisa de suporte. E o que também incomodou na minha inclusão na universidade foi que os professores tinham dificuldade de aceitar quando eu precisava usar o fone, porque eu tenho muita sensibilidade ao barulho. O som da energia da corrente de ar me incomoda muito, o som da fora, o som de pessoas cochichando. Eu tento ir até o meu limite, assim, eu tento ser até um pouco teimosa, mas tem hora que isso me sobrecarrega muito e eu sempre preciso usar o fone. E isso foi um incômodo na universidade por parte dos professores. E também, quando isso acontece de eu estar sobrecarregada, ter que sair da sala de aula. Isso na universidade também foi um incômodo. E é importante os professores terem uma formação sobre não só o autismo, mas como toda a neurodivergência, para chegar esses alunos na sala de aula deles, eles saberem saber como lidar, ter uma empatia também. Que como a Silvia também colocou, a gente tem que amar todos, não importa se há deficiências ou não. E foi isso, eu não preparei um slide, foi uma fala bem rápida. Nenhuma pergunta? Uma pergunta para a Nicole. Nicole, como você sugere para os docentes, para os professores, uma estratégia para acolher o estudante autista adulto adolescente? A estratégia bacana que até uns professores veio conversar comigo eles estão estudando bastante sobre funções executivas, que é sobre como o nosso cérebro aprende, como fala sobre atenção, tudo, as habilidades. E achei bastante importante, porque nós, o autista e outros deficientes, tem bastante disfunção executiva, a gente não consegue ter foco, ter atenção, concentração, não tem o controle inibitório de estar parado quieto. Então, o professor, entendendo um pouquinho disso, até consegue assim, elaborar uma aula mais atrativa, uma aula mais adaptada, uma atividade. Mais alguém? Como que foi a sua experiência com interações sociais? Você vivenciou, por exemplo, algum tipo de bullying? Você foi bem aceita pelos alunos? Não só teve problemas com os docentes, mas com os alunos. Você teve uma aceitação maior? Ou você sentiu uma rejeição? Como que foi para você essa questão? Na universidade, foi um pouco de dois. Alguns grupos me rejeitavam, alguns tentavam me entender. Só que em questão de bullying, eu ainda tenho dificuldade de identificar quando alguém está fazendo bullying comigo ou não.
Aí eu comecei a aprender agora que alguns comentários, algumas coisas, na verdade, eram comentários ruins e não algo bom. Ainda tem muita dificuldade nessa parte da entender o social. E também outra dica com alguns professores na fala das explicações, ser mais objetivos e literais, porque como uso muito figura de linguagem, muita metáfora, assim, é bem complexo para a gente estar entendendo. Eu sempre, até alguns textos acadêmicos, tinha que correr atrás de algum professor para traduzir para mim. Fazer uma colocação aqui, a Nicole, ela está no nosso grupo, a gente teve um grande acolhimento, e eu falo para vocês com toda certeza que a Nicole é a nossa inspiração do grupo, e eu aplaudo ela de pé. Acho que é isso. As professoras, por favor. Só para encerrar. Agora Marcelo, se você já foi Eu vou encerrar com você, professor. Eu vou encerrar com você. Bora lá. Bom, pessoal, gostaríamos de ficar acho que muito mais tempo aqui, né? Foi uma honra recebê-los aqui, todos esses palestrantes maravilhosos falando sobre temas que são presentes na nossa vida e que acho que todo mundo deveria ter acesso a isso, né? Agradecemos a vocês de coração por trazer esses conhecimentos que às vezes nem são tão fáceis da gente entender e vocês trouxeram em uma linguagem que facilitou o conhecimento de todos. Agradecemos também pelo compartilhamento de experiências de vocês, pelos questionamentos, pelas perguntas. Acho que tudo isso enriqueceu muito a nossa tarde, começo da nossa noite aqui também. Obrigada a todos. Gostaríamos muito de agradecer também todos os integrantes do projeto do Conta Amor. Gostaríamos de chamar vocês aqui para que eles conheçam. Oi? Só encerrar aqui. Ah, ainda tem encerramento. Você vai querer falar também? Então, ok. Obrigado. Obrigado pelos palestrantes. Trazer essa informação tão importante. Obrigado pelo cuidado ao próximo que vocês fornecem. E eu queria, com base no que eu estava pesquisando sobre neurodiversidade, eu queria compartilhar uma informação com vocês que eu encontrei na internet, né? E conforme eu fui fazendo algumas pesquisas de condições neurológicas, muitas vezes essas condições são mal interpretadas e até discriminadas devido ao conhecimento limitado. A epilepsia, por exemplo, foi descrita como possessão demoníaca em 2000 a.C. e é uma das condições neurológicas mais antigas datadas. Isso demonstra como nossa compreensão das doenças neurológicas evolui com o tempo. Embora os registros antigos sobre a epilepsia sejam significativos, o entendimento científico mais preciso só começou a se desenvolver no século XIX e continua se aprimorando. Então, imagino que possa posteriormente vir ter outras neurodiversidades descobertas, ou talvez não, vocês são os mais especialistas, mas, às vezes a gente tem que ter uma visão um pouco diferente do que está acontecendo e entender mais antes de julgar, antes de falar sobre alguma coisa. E é isso. Obrigado. Pessoal, a gente tem esse QR Code, por gentileza, apontem sua câmera para esse QR Code. Esse QR Code vai levar para uma breve pesquisa de satisfação sobre o curso. E isso vai levar vocês um certificado do curso. A gente vai dar certificado de participação do curso, com horas, certificado pela UTF-PR, tá bom? Então faça isso e dê o seu parecer, coloque seus comentários. Nós agradecemos também a paciência de vocês pela extensão do cronograma, né, porque a gente fez uma alteração do cronograma, demoramos mais do previsto, então agradecemos a paciência de vocês. Eu espero que todo mundo saia com uma visão muito mais ampla e com um entendimento muito mais amplo sobre o que é uma neurodiversidade e
como que a gente tem que ter um olhar para o posicionamento com respeito a isso. E não ficar confuso. Eu falava com a Silvinha quando vínhamos, né? E tem muita informação na internet que é muito confusa, tem muita coisa muito mal explicada. Então, vamos para profissionais que realmente sabem o que estão fazendo e que estudam para isso. Temos excelentes profissionais e excelentes instituições em Cornélio Procópio. Então, não fiquem sofrendo. Vamos procurar pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. E, ao final, vamos trabalhar sempre como comunidade e vamos trazer soluções como comunidade. Porque, como fala nosso lema, quanto amor você tem para dar? Muito obrigada por sua presença e esperamos vocês de novo, porque a UTF é a casa de vocês. Então, esperamos sempre a UTF de portas abertas para receber vocês. Boa noite e muito obrigada. Deixa eu ver qual que é a marca disso aqui. Vai pegar um já pros vídeos, né? Eu tenho um, mas o meu tem tipo um microfoninho. Esse aqui eu achei mais discreto. Mais discreto, né? Dá pra colocar aqui atrás da O meu é. bola e tal. E aparece, né? Legal, legal.